Terry A. Davis, o gênio solitário que criou seu próprio sistema operacional. E se eu te dissesse que um único homem criou praticamente sozinho um sistema operacional completo, kernel, compilador, editor de código, linguagem própria, interface gráfica, sistema de arquivos, jogos e ferramentas internas. Tudo feito por uma pessoa. Esse homem foi Terry A. Davis, um dos programadores mais fascinantes, brilhantes e incompreendidos da história da computação. Ele era engenheiro elétrico, programador de baixo nível, criador do Temple OS, e também viveu com esquizofrenia, uma condição que marcou profundamente sua vida, sua comunicação e a forma como o mundo passou a enxergá-lo. Mas a história de Terry não é só sobre doença, é sobre genialidade, isolamento, fé, sofrimento psíquico, obsessão criativa e uma das obras individuais mais impressionantes já feitas por um programador. Quem foi Terry A. Davis? Terence Andrew Davis nasceu em 15 de dezembro de 1969 nos Estados Unidos. Desde jovem, Terry demonstrou grande interesse por computadores, eletrônica e programação. Ele aprendeu linguagem de baixo nível, como Assembly, e desenvolveu uma compreensão profunda de como o computador funciona por dentro. Enquanto muita gente aprende programação começando por sites, aplicativos ou linguagens modernas, Terry mergulhou em uma camada muito mais próxima do hardware. Ele entendia memória, processador, compiladores, sistemas operacionais e arquitetura de computadores. Mais tarde, estudou engenharia elétrica na Arizona State University, onde concluiu a graduação e mestrado. Também trabalhou profissionalmente como programador antes de se tornar conhecido na internet, mas sua maior obra ainda estava por vir. O nascimento do Temple OS. A criação que tornou Terry Davis conhecido foi o Temple OS. Temple OS era um sistema operacional de 64 bits, criado praticamente do zero por Terry. Ele não era como Windows, Linux ou macOS. Temple OS tinha uma interface simples, visual retrô, resolução fixa de 640 por 480 pixels, 16 cores e uma proposta completamente diferente dos sistemas modernos. Não era feito para navegar na internet, não era feito para competir com empresas, não era feito para ser comercial, mas sim, Temple OS era uma espécie de templo digital, uma obra pessoal, técnica e espiritual. Para alguns parecia estranho, para outros era genial, mas para qualquer pessoa que entende programação de verdade, uma coisa era impossível negar: Terry Davis tinha um domínio absurdo de computação. O feito técnico absurdo. Criar um sistema operacional já é uma tarefa extremamente difícil, mas Terry foi além. Ele criou o kernel, o compilador, o editor de código, o sistema de arquivos, a interface gráfica, jogos, ferramentas internas e uma linguagem de programação própria chamada Holy C. Holy C era parecida com C e C++, mas feita especialmente para funcionar dentro do Temple OS. Isso significa que Terry não estava apenas escrevendo programas, ele estava criando o ambiente onde esses programas existiam. É como se alguém construísse não apenas uma casa, mas também o terreno, as ferramentas, a estrada, a energia elétrica e a linguagem usada pelas pessoas dentro daquele mundo. A maioria dos sistemas operacionais modernos é feita por equipes enormes, com milhares de colaboradores, décadas de desenvolvimento e milhões de linhas de código. Temple OS foi, em grande parte, a obra de um homem só. Holy C, a linguagem dentro do templo. Uma das partes mais interessantes do Temple OS era a linguagem Holy C. Holy C foi criada por Terry para ser usada diretamente dentro do sistema. Ela permitia escrever, compilar e executar código de uma forma muito integrada ao ambiente do Temple OS. Para um programador comum, criar uma linguagem já seria um grande projeto. Criar um compilador por essa linguagem seria outro projeto enorme. Criar um sistema operacional inteiro para rodar tudo isso seria algo ainda mais difícil. Terry juntou tudo em uma única obra. Essa é uma das razões pelas quais, mesmo pessoas que não concordam com suas ideias ou não entendem sua visão, ainda reconhecem a genialidade técnica dele. A esquizofrenia e o lado humano. Mas para entender Terry A. Davis, não dá para falar apenas de código. Terry foi diagnosticado com esquizofrenia. A esquizofrenia é uma condição de saúde mental séria que pode afetar a forma como a pessoa percebe a realidade, organiza os pensamentos, interpreta acontecimentos e se comunica com o mundo. No caso de Terry, isso impactou profundamente sua vida pessoal, sua relação com a internet e a forma como o público passou a interpretá-lo. Muitas pessoas conheceram Terry por vídeos, transmissões e falas que viralizaram online. Alguns riam dele, alguns o tratavam como meme, outros enxergavam apenas a doença, mas reduzir Terry Davis à esquizofrenia seria injusto. Ele era uma pessoa real, um engenheiro brilhante, um programador extremamente talentoso e alguém que viveu desafios mentais muito intensos. A doença fazia parte da história dele, mas não define tudo o que ele foi. Fé, programação e visão pessoal. Temple OS não era apenas um projeto técnico. Para Terry, o sistema tinha um significado espiritual. Ele viu o Temple OS como um templo digital, um ambiente criado para se comunicar com Deus através da programação. Essa visão era incomum
intensa e profundamente ligada à forma como ele interpretava o mundo. É aqui que a história de Terry se torna difícil de se classificar. TempOS era ao mesmo tempo um sistema operacional, uma obra de arte outside, um projeto religioso pessoal e uma demonstração absurda de habilidade técnica. Era estranho, limitado, simples na aparência, mas por baixo daquela interface colorida e retrô existia um sistema inteiro, feito por alguém que realmente entendia o computador desde as camadas mais profundas. A internet e a incompreensão. Com o tempo, Terry Davis se tornou conhecido na internet. Ele aparecia em fóruns, vídeos e comunidades de tecnologia. Algumas pessoas admiravam sua capacidade técnica, outras zombavam de seu comportamento. Isso revela uma parte triste da história. A internet muitas vezes não sabe lidar com pessoas vulneráveis. Terry virou meme para alguns, mas para muitos programadores ele também virou símbolo de algo raro, a capacidade de construir algo gigantesco sozinho, sem depender de grandes empresas, sem buscar aprovação do mercado e sem seguir padrões convencionais. TempOS não era um produto, era uma expressão radical de uma mente extremamente técnica, criativa e perturbada por conflitos internos. Por isso, a forma mais justa de olhar para Terry talvez seja com duas ideias ao mesmo tempo. Ele era brilhante e ele também precisava de cuidado. O legado técnico. O legado de Terry Davis é difícil de comparar. TempOS não mudou o mercado como o Windows, não dominou servidores como Linux e não virou produto popular como o macOS, mas esse nunca foi o ponto. O valor de TempOS está em mostrar o que uma única pessoa pode construir quando domina profundamente sistemas operacionais, compiladores, linguagens e arquitetura de computadores. É uma obra que impressiona não pelo tamanho comercial, mas pela densidade técnica e pela originalidade. Muitos programadores passam a vida inteira sem chegar perto de criar algo assim. Terry criou um ecossistema inteiro, um sistema próprio, linguagem própria, uma visão própria. Mesmo que você ache que TempOS seja estranho, é difícil não respeitar o nível de conhecimento necessário para construí-lo. A morte de Terry A. Davis. Terry A. Davis faleceu em 2018, aos 48 anos. Sua morte gerou comoção em comunidade de programação, tecnologia e cultura da internet. Muitos passam a olhar para sua história com mais seriedade depois de sua partida. Pessoas que antes só viam o lado excêntrico começam a reconhecer também o talento, a dor e a complexidade por trás de sua obra. A história de Terry é triste, mas também é impressionante. Ela mostra como genialidade e sofrimento podem coexistir na mesma pessoa. E mostra também como é importante falar sobre saúde mental com humanidade, não como deboche. Conclusão filosófica. A vida de Terry A. Davis deixa uma pergunta. O que é genialidade? É criar algo usado por milhões? É ganhar dinheiro? É ser reconhecido por grandes empresas? É seguir o caminho tradicional? Ou às vezes a genialidade é construir algo que ninguém mais construiria? Terry não seguiu o caminho comum. Ele criou seu próprio sistema operacional, sua própria linguagem, sua própria interface e seu próprio universo digital. TempOS talvez nunca tenha sido feito para todos, mas ele mostra até onde uma única mente pode ir quando une obsessão, conhecimento técnico e uma visão completamente própria. Terry A. Davis foi brilhante, complexo, vulnerável e incompreendido, e seu legado continua vivo no TempOS, não como um sistema perfeito, mas como uma das criações mais únicas da história da computação.